Respirar. Isso aqui é. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos aqui nesta noite, estamos gravando nossa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Estamos hoje nós vamos falar da mulher camponesa de Baurim, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 17. Estamos também gravando aqui do nosso altar para o canal do YouTube. Os irmãos que me seguem lá na rede social, se inscreve no nosso canal. Você que passa pelas nossas pregações, louvores, oração, continue escrevendo, ajuda nós lá. Escreve lá, deixa like, comenta lá em nome de Jesus. Que Deus abençoe nosso canal, nossos seguidores, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar nessa noite. Meu Deus, que não seja eu a mulher, Pai. Que eu não venha falar da minha vida aqui no altar, Senhor. Que eu não venha, meu Deus, falar da minha carne, do meu ego, das minhas feridas, das minhas decepções, da minha vida pessoal. Eu fecho o portal agora. Eu fecho o portal da minha vida pessoal agora, Pai. Eu não venha falar uma palavra de mim, que o sangue de Jesus tenha poder, Senhor. Que o sangue de Jesus nos cobre nessa noite. Cobre os irmãos, as irmãs que aqui está. Cobre essa palavra que vai adentrar as redes sociais, nas casas em que elas vão se achegarem. Que achegue o teu reino, que achegue a tua justiça. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Que não seja mais uma vez eu a mulher. Que eu diminua no nome de Jesus Cristo, no sangue de Jesus. Que Jesus Cristo apareça na palavra nessa noite. Fala aos nossos corações da maneira que o Senhor querer falar, meu Deus. Que seja o Senhor aqui no altar da igreja. Abre o portal dos céus, abre o portal da pregação agora. Venha sobre o altar, venha colocar as palavras do Senhor na minha boca. Faça das minhas palavras tuas palavras agora, Pai. Em nome de Jesus, no sangue de Jesus, Pai. Acampa anjo de luz e de fogo, arcanjo Miguel na porta da igreja. Protege, meu Pai. Protege agora a pregação. Protege os irmãos de toda maldade, de toda manipulação. Tudo aquilo, meu Deus, que querer vir agora tirar a paz dos irmãos da igreja, meu Deus, a nossa paz, nós o repreendemos no nome de Jesus, no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Damos ordem para o mundo espiritual agora. Que o mundo espiritual venha dobrar agora os demônios, as legiões, os principados, as potestades. Venha dobrar o joelho ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus, que eles venham pôr as mãos para trás e se renderem. Ao nome de Jesus e ao sangue de Jesus, Pai. E que teu nome seja louvado e glorificado para todos sempre, ó Pai. Enquanto eu prego, opera maravilha, cura, liberta, transforma, restaura. Faz a tua obra, faz o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus e no sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode os irmãos se assentarem nessa noite. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia. Cada pregação, cada estudo sobre as mulheres é um aprendizado que fica para sempre na alma. Nós vemos cada mulher que Deus usou nessa terra. Elas têm nos deixado uma lição de vida. E hoje nós estamos no capítulo 17. Nós estamos falando das mulheres que passaram na vida do rei Davi. E no capítulo 17 vai falar da mulher camponesa, uma mulher do campo, que salvou a vida do rei Davi. E essa palavra está em 2 Samuel 17, no capítulo 14, no versículo 14 vai dizer: Então disse Abisalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita,
do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenaram para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai e a Zadok, Abiatar sacerdotes, assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão, aos anciãos de Israel. Porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passe esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estava, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel. Foi uma criada e o disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podia ser visto entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço e avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, para lhe descerem. E tomou a mulher a tampa e o escondeu, estendeu sobre a boca do poço e espalhou grão descascado sobre ela. E assim nada soube. Chegando, pois, o servo de Absalão, a mulher, aquela casa, dissera: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhe disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não acharam, voltaram para Jerusalém. Sucedeu que depois que partiram, assim do poço, foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-vos, passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, passou o Jordão já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não tinha seguido o seu conselho, abardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa, para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa. E se enforcou, morreu, foi sepultado na sepultura de seu pai. Glória a Deus. Então nós estamos aprendendo sobre a história de Davi, sobre as mulheres importantes da Bíblia, que esteve ali do lado do rei Davi, as que ajudou o rei Davi. Nós já sabemos, irmãos, da história do rei Davi. Essa história aqui está acontecendo, nós sabemos que isso aqui é aquela profecia que Natã deu para o rei Davi sobre o adultério do rei Davi com Batseba. Então ele disse para o rei Davi que na casa de Davi ia ter a espada. E ali nós vemos que as profecias se cumpriram. Na vida do rei Davi, nós vemos que os filhos de Davi foram destruídos. Um estuprou a própria irmã Tamar. Absalão matou o irmão Aminon. E agora Absalão quer usurpar o trono do pai. Então aqui, quando Absalão chega lá em Jerusalém, ele reúne Aitofel, que era um homem que ficava do lado do rei Davi. Mas a palavra vai dizer que esse Aitofel, ele é o avô da Batseba. E ele ficou com raiva, com vingança, com mágoa do rei Davi por ter feito esse ato com a neta dele. Então ele se une agora, ele deixa de ser o conselheiro do rei Davi, e ele agora é o conselheiro de Absalão, porque ele quer fazer vingança contra o rei Davi. Então ele incentiva o Absalão a ir atrás de Davi. E ele queria ir com vários homens, 12.000 homens atrás de Davi. Mas graças a Deus que lá no palácio tinha os homens que estavam fingindo que não era do lado de Davi. E esses homens,
eles ficaram para saber o que acontecia dentro do palácio, para informar o rei Davi qual eram os planos, como que Absalão estava armando tudo para matar o rei Davi. Então Deus, ele estava na história. Deus estava do lado do rei Davi. E ali Absalão, ele não quis o conselho de Aitofel, que era o avô da mulher Batseba, a qual esse homem não perdoou Davi. Estava ainda com mágoa de Davi. Mas Davi caiu, mas Davi, ele pediu perdão para Deus. E Deus o perdoou, Davi. Então Deus era com Davi. Mesmo que ele fez toda aquela coisa errada lá, Deus era com o reino de Davi. E Absalão, com tudo o que ele viu passar dentro da casa de Davi, ele tomou raiva do pai. E ele queria fazer justiça com as próprias mãos, porque ele viu que Davi não fez nada com o irmão dele, que estuprou a filha. E agora Davi não perdoava ele. Então agora ele está com raiva e queria usurpar do trono de Davi. Mas graças a Deus que quando ele foi perguntar para Aitofel o que fazia, Aitofel deu um conselho para eles ir atrás de Davi para matar Davi. Mas Absalão disse: não, eu vou pedir conselho para Uzai. E esse Uzai aqui era do lado de Davi, mas ele era inteligente, ele não podia dizer eu sou do lado de Davi. Ele não quis acompanhar Davi. Ele ficou para trás e falou: não, eu estou do lado de quem reinar eu vou estar do lado. Absalão perguntou: ué, você não foi mais meu pai e o povo que fugiu? Não, eu vou ficar do lado de quem reinar. E assim nós temos que ser nesse mundo, irmão, nessas guerras que estão na terra. Nós temos que ser sábios, inteligentes no mundo que nós vivemos. Nós não podemos estar demonstrando nosso sentimento, não é para todo mundo, não. Nós temos que ser igual Uzai, sábio. Ele aqui não fala que ele está a favor de Davi, ele só está prestando atenção no que o inimigo está aprontando. E ali ele vai dando um conselho. Com sabedoria ele fala para Absalão, e disse Uzai a Zadok, Abiatar o sacerdote, que esses daqui era do lado de Davi. Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim aconselhei eu. E Absalão, pela graça de Deus, que Deus era com Davi, ele não quis ficar com o conselho do outro que estava com raiva, com amargura. Ele ficou com o conselho daquele que era da parte de Deus. E enquanto ele fica com o conselho daquele que era da parte de Davi, aí eles mandam um recado. Manda 2 homens ir avisar para Davi tudo o que está acontecendo dentro do palácio, que Absalão está com ódio, com mágoa, e que ele vai atrás, e se ele encontrar Davi, ele ia matar o próprio pai. E a Bíblia diz que 2 homens estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e o disse. Eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podia ser visto a entrar na cidade. Então, quando Absalão soube que 2 homens foi avisar para o rei Davi do que ia acontecer, aqueles 2 homens, Absalão, no versículo 18, mas os viu todavia um moço e avisou Absalão. Alguém avisou para Absalão que 2 homens da parte do sacerdote ali, daqueles homens, foram avisar para ele tudo o que estava acontecendo na cidade, que eles não voltassem, que eles tinham que fugir. Quando ele soube que tinha informante, ele manda 2 homens atrás. E esses homens chegam nesse campo, aonde tinha uma mulher, que ela era casada com um camponês. E essa mulher,
ela conclui a obra do marido dela. Então, aquela mulher, ela vai proteger os homens que é da parte de Davi. Porque Davi está de lá, ele não está sabendo de nada. Mas a mulher, ela vai esconder os homens dentro de um poço e vai colocar semente na boca de um poço. Aí vai chegando, irmão, os homens de Abisalão. E aqueles homens da parte de Davi, 2 está escondido dentro de um poço. E aquela mulher, ela faz ainda mais, além dela esconder, ela coloca semente no poço, ali na boca daquele poço, um poço vazio no fundo da casa dela, para que quando os homens de Abisalão olhassem ali, eles nem imaginassem que ali dentro do poço da cisterna estava escondido os homens da parte de Davi. Aí nós vemos aí como que nós entramos na história de Deus. Nós não sabemos o nome desta mulher, mas foi uma mulher que ajudou a salvar a vida de um rei, uma mulher do campo. Então nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele usa mulher do campo, mulher da cidade. Deus, Ele usa mulheres disponíveis, mulheres inteligentes, mulheres de fé. E esta mulher aqui era do campo, mas era uma mulher inteligente. Porque ela teve o discernimento que estava acontecendo a guerra com Davi e com o filho dela. E esta mulher, ela teve o discernimento de ficar do lado do rei Davi. Ela entrou na guerra do rei Davi, de proteger o rei Davi. Essa mulher, irmão, era uma mulher que teve o discernimento de ficar do lado certo. O que nós aprendemos com as lições dessa mulher é que existe guerra, existe 2 guerras na terra. Existe a guerra, que são daquelas pessoas que estão lutando pela vontade de Deus, e aquelas que estão lutando contra a vontade de Deus. O que nós vamos aprender com a mulher camponesa, a primeira lição, que eu e você, que está aqui na terra, nós temos que entrar em guerras de homens e mulheres que está do lado da vontade de Deus. Você vê que a mulher não fica do lado de Abisalão. Ela esconde os homens, ela protege os homens que estão do lado do rei Davi. Porque ela sabia que Deus tinha levantado, era Davi. Não era o filho que estava se rebeliando, era Davi. E ela ficou do lado de Davi e não do filho. Eu e você só pode entrar em guerra de pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. Nós estamos num mundo que tem 2 guerras. Existem as guerras do povo que está fazendo a vontade de Deus, e existe guerra porque a pessoa é rebelde. Absalão está entrando numa guerra porque ele é rebelde. Porque ele quer usurpar o trono do pai. Ele sabe que Deus não está com ele para rei. Ele sabe que não é ele. Mas ele quer tomar o que é do pai. E aquela mulher, ela não fica do lado de Absalão. Ela fica do lado de Davi. Ela tem o discernimento. Muitas vezes eu e você quer ajudar as pessoas. Para nós ajudar as pessoas, nós temos que ter o discernimento. Nós temos que buscar de Deus o dom de sabedoria. Porque, irmão, se eu e você entrar numa guerra de uma pessoa que ela está em rebelião, nós vamos ter as consequências daquela guerra na nossa vida. Se nós entrar na guerra de alguém que está fazendo tudo fora da vontade de Deus, a luta vai vir para a tua alma também. São angústia, tristeza, perdas financeiras, até morte pode suceder com as nossas vidas.
Nós aprendemos com essa mulher que ela vai arriscar a sua vida, porque quando eu e você entra na guerra de alguém, nós estamos arriscando nossa vida por aquelas pessoas que nós estamos do lado delas. Ela poderia ser morta. Ai, se Absalão descobrisse que aquela mulher estava guardando 2 homens que eram do lado do rei Davi, ela poderia ser morta, mas ela usou a fé, porque para entrar em guerras, para fazer o bem, você tem que ter a fé. E essa mulher, ela tem uma semelhança de Raabe, a prostituta de Jericó, que ela se arriscou a vida escondendo 2 espias que iam entrar em Jericó. E Raabe, ela era do lado da bagunça, da sujeira, mas quando aqueles espias chegam e falam que vai acabar com Jericó, Raabe se converte, ela aceita o Deus de Israel, e ela acaba, irmão, ela acaba ali escondendo 2 homens da parte dos hebreus. E assim, irmão, essa mulher poderia perder a vida dela ao esconder os espias de Davi. Mas ela não teve medo. Porque fé não é medo. Fé é nós entrar, fazer e não ter medo. Então, quando Deus te pôs para entrar numa guerra de alguém que está fazendo a vontade de Deus, nós não podemos ter medo, irmãos. Nós não podemos ficar preocupados com o que vai acontecer. Se Deus te chamou para te usar, para entrar na guerra de alguém que está do lado certo, nós vamos ter que entrar e não deixar o medo. Porque o medo vem. O medo vem para nos atrapalhar. O medo vem para tirar nós do foco. Então ela entrou na guerra, ela não teve medo. E ela vai fazer algo que parece para ela que era simples, mas foi grande. Esconder 2 homens, tampar a boca do poço e colocar semente em cima. Muitas vezes eu e você estamos na guerra de alguém que está fazendo a vontade de Deus. Nós achamos assim, é muito pequeno o que eu estou fazendo. É muito simples. O que eu estou fazendo na igreja, do lado da pastora, é simples. Ah, isso é muito pequeno. Não é pequeno no reino de Deus. É grande o que você faz quando você entra na guerra de alguém que está na vontade do Senhor. Quando você faz algo para alguém, irmão, que está do lado da vontade do Senhor. Como nós vemos ali que Davi, quando matou aquele gigante, parecia ser pequeno. Mas foi aí que Davi cresceu. Foi aí que Davi se tornou um herói em Israel. E através das coisas pequenas que eu e você faz aqui na igreja, na terra, do lado de homens e mulheres do bem, nós só pode entrar em guerra de quem está fazendo a vontade de Deus. É aí que nós crescemos no mundo espiritual. Sempre vai ter guerra para nós entrar. Sempre vai ter gente do bem e gente rebelde. Então cabe eu e você a ter o dom de discernir. Não entrar em guerra de quem é rebelde. Porque a Bíblia diz no Salmo 68 que os rebeldes habitarão em terra seca. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, Deus o escolheu eles. E quando Deus escolhe, Deus responsabiliza. Como Deus escolheu Davi, perdoou Davi, Deus estava do lado de Davi. E ele estava com ódio. Porque eles não conseguiam perdoar Davi do pecado de adultério. Mas Deus já tinha perdoado. Porque quando eu e você peca, e nós chegamos diante de Deus e pede o perdão, e o arrependimento é diferente do remorso. O remorso, irmão, é aquela coisa que eu choro e daqui a pouco eu faço de novo. Arrependimento não. O rei Davi, nunca mais ele tocou em mulher. Nós vemos na pregação passada que Deus pôs uma virgem do lado de Davi, para esquentar o corpo de Davi, para renovar a força de Davi. Davi não tocou na sulamita.
Então, Davi realmente se arrependeu porque ele amava Deus. Ele teve sua fraqueza, mas ele se arrependeu de verdade. Mas Aitofel e Absalão, o ódio deles, a amargura, a vingança, eles não acreditavam que Deus o tinha perdoado e eles queriam se rebelar contra o rei Davi. Aprendemos aqui que nós devemos ter cuidado com vingança. Cuidado com quem nós quer vingar. Cuidado com a raiz de amargura, porque ela contamina muitos. Cuidado de nós não querer fazer algo para vingar de um homem e de uma mulher. Nós devemos sempre pedir, meu Deus, perdoa eles. Assim como o Senhor me perdoou quando o Senhor me achou na terra, suja, imunda, na lama. Sempre quando vinha a vontade de se exaltar, é o ego, é o eu. Mas nós não devemos deixar a carne, o eu, o ego machucado, o ego ferido nos dominar. Nós nunca devemos querer vingança, porque foi aí que foi o fim desses dois homens. Aitofel esteve do lado do rei Davi, que muitas das vezes foi usado com palavras de Deus para aconselhar Davi, mas a mágoa, a falta do perdão fez ele virar contra Davi. E aprendemos na lição que quando eu e você vira contra o homem ou a mulher de Deus, aí agora nós estamos contra o próprio Deus. Porque Deus, ele escolheu cada homem e cada mulher aqui na terra para fazer parte do projeto, do propósito dele. Então a palavra vai dizendo que esta mulher fez algo que era pequeno e simples, que agradou a Deus. E assim também é a minha vida e a sua. Quando nós cuida bem de uma criança, no emprego, que você faz bem feito aquele serviço, muitas vezes você não está fazendo para o patrão que é ruim, mas para Deus. Quando você pega uma criancinha, dá um banho, cuida bem dela, você está fazendo para Deus. Quando você trata bem sua família, você está tratando bem para Deus. Tudo que você faz para alguém, para o bem, que você não faz com ódio, com mágoa, com rancor, Deus, ele vê. Deus vai recompensar. Muitas das vezes parece que é simples, parece que é uma coisinha pequena, mas nunca, irmão, faça nada com amargura. Nunca faça nada com vingança, com ódio, porque é ali que você perde. Eu fui ungida, Jesus desceu num quarto de empregada, na casa de uma patroa, que ela fazia macumba para mim, nas minhas costas, para me amarrar, para eu não ter força de evoluir no trabalho, para não sair da casa dela e ir para a casa de outras patroas. E foi naquela casa que eu resolvi fazer direitinho, porque eu já tinha passado em vários empregos. E naquela eu falei, eu vou sair daqui no tempo de Deus, na hora de Deus. E naquela eu entrei com fé, mesmo macumbada, mesmo sentindo vontade de suicidar. Escrevi a carta do suicídio e falei, Jesus, não aguento chegar no ano que vem, 2011. E no final de 2010, Jesus me apareceu dentro de um quarto de uma patroa, na casa de uma pessoa rica lá em São Paulo. Porque eu fazia tudo bem feito com uma mulher que fazia o mal para mim. Da mesma forma, essa mulher, ela fez bem feito para Davi. Ela tampou, protegeu alguém que Deus tinha o amor a ele. Davi foi o grande rei Davi da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, quando você fizer algo para alguém, não faça para o homem, porque o homem é fraco, é falho. Faça para Deus, que você pode ter uma virada. Rebandar abre a xuria. Deus pode mudar a tua história quando você serve bem aqui na terra. Como esta mulher, ela entra na história da Bíblia, uma camponesa que nós não sabemos o nome, mas foi uma mulher que salvou a vida de um rei. E é aí que Deus te honra.
É aí que Deus te exalta, porque a Bíblia diz: sede fiéis no pouco, no muito eu te colocarei. O pouco que você tem nessa noite, seja fiel. O pouco que Deus te deu, seja fiel nele. Não anseia, mas eu só vou fazer as coisas bem feitas o dia que eu tiver bem. Não. Faz quando você está vivo, naquele dia que Deus pôs a oportunidade, aquele dia que aqueles homens chegou na casa daquela mulher, ela fez bem feito, ela escondeu, tampou a boca, e ali chegaram os homens de Absalão, viu que não tinha ninguém. Versículo 20, chegando pois o servo de Absalão, a mulher daquela casa disseram: onde estão Aimais e Jonatã? E a mulher lhe disse: já passou o val das águas. Havendo-os buscado, não acharam. E eles buscaram aqueles homens naquela casa. Não achou, porque uma mulher protegeu e escondeu. Essa é a nossa missão aqui na terra, é ficar do lado do bem. Proteger as pessoas do bem, esconder as pessoas do bem, abrir o olho das pessoas do bem contra o mal. Porque aqui na terra há dois reinos. O diabo nunca vai me abandonar e te abandonar. Ele vai estar sempre atentando as pessoas, sempre querendo te vencer. Mas eu e você tem que estar do lado do exército de Cristo, ajudando e protegendo os pequenos e as pequenas que ouvem que é do lado de Jesus. E aí que nós vamos ganhando nosso galardão. É um ajudando o outro. E ali nós vai vencendo as guerras e alcançando as bênçãos de Deus. E o que acontece? Então eles voltaram para Jerusalém. E aí o que aconteceu com aquele homem cheio de raiva, de vingança, de amargura? Aitofel, o homem que era do lado do rei Davi, quando ele viu que os planos dele não davam certo contra Davi, porque a Bíblia diz, irmão, ele lutou para que Absalão matasse Davi. Ele incentivou Absalão a usar 10 concubinas do rei Davi, tudo para machucar o rei Davi. A Bíblia diz que ai daqueles que se levantam contra um homem e uma mulher que Deus escolheu. Eu cantei nessa noite, me escolheu. Por quê? Porque nós na terra, nós mudamos. Nós não ficamos a vida inteira aquela pessoa que nós nascemos, nós muda durante a caminhada, irmão. Você vai mudando, você vai amadurecendo, você vai cansando, você muda durante a caminhada na terra. Nós falhamos, mas existe alguém, quando ele te escolheu, ele já sabia que você ia falhar, que você ia mudar. Ele te escolheu do jeito que eu e você era. Quando Deus escolheu Davi, não era surpresa para Deus que Davi ia ser adúltero. O que Deus escolheu em Davi foi o coração. Aleluia! O que Deus escolheu em você aí dentro nessa noite é o que está dentro. É o que está por dentro. O por fora é defeito. Por dentro Deus sabe qual é a maior qualidade. Qual era a maior qualidade de Davi? Era o coração. Davi era um homem que ele pecava, mas ao mesmo tempo ele se arrependia. Davi era um homem que tinha um coração piedoso, segundo o coração de Deus. Quando Deus me olhou na terra e te olhou, ele escolheu o lado de dentro. Ele sabia que você ia ter algo, que você ia ser moldado, quebrantado por dentro. Por isso você tem que dar valor ao que está por dentro. E isso é espiritual, irmão. O lado de dentro é com oração, é com jejum, é com a palavra, é com louvor, é com intimidade. Nós vemos que Davi não era preso nem nada. Davi tinha uma intimidade tão grande com o céu, que Davi entrava dentro de um quarto, ele chorava, ele orava, ele cantava, ele sentia a presença de Deus. E como que eu e você vai chamar a atenção de Deus, vai estar sempre do lado de Deus? Quando nós cultivar intimidade.
É a intimidade que faz cada dia esse lado de dentro fazer com que Deus te escolhe, te protege, te livra. E quando Deus olha o lado de dentro de uma mulher e de um homem, Deus se levanta por ele e por ela. Não é pela aparência, é o lado de dentro. Então o rei, ele era quebrantado, ele era arrependido. E foi isso que fez com que Deus o escolhesse, Davi. Deus não escolhe o homem pela aparência. Deus escolhe pelo lado de dentro. Agora, Absalão e Aitofel não tinha pecado, não tinha ficado com mulher. Mas do lado de dentro dele era cheio de quê? De vingança própria, de raiva, de ódio, que é o que muitas vezes nós fazemos. Mas que nessa noite nós não venhamos deixar essas coisas morar em nós, reinar em nós, porque o fim dele foi o suicídio. E todo homem vingativo, mulher vingativa, cheio de amargura, cheio de ódio, que devolve, que pirraça, que devolve a mesma moeda, o fim deles, quando eles não é perdoado, quando eles não têm a cura, a vida deles é uma vida que contamina a muitos, eles acabam morrendo, sendo uma pessoa aí destruída. Então, Aitofel voltou para sua casa, viu que os planos dele não deu certo, não funcionou, porque a Bíblia diz que nenhuma ferramenta prospera contra um filho e uma filha de Deus. O que ele fez? Se enforcou. E o que aconteceu com Absalão, que levantou contra o pai? Também seus cabelos ficou, nós sabemos, presos numa árvore, e ele morreu. E Davi, irmão, foi salvo com a ajuda de quem? De uma camponesa. Então, mulheres da Bíblia, mulheres de Deus, eu e você temos um propósito aqui na terra. Mulheres de Deus, nós não veio aqui na terra só para comer, beber, casar e dar em casamento, não. Isso faz parte. Deus quer que a mulher come, bebe, casa, dá em casamento, frutifica. Mulheres de Deus, cada mulher na terra tem um propósito. E sempre eu falei que você tem que estar atenta, porque na hora que o propósito chega, é a hora que você tem que entrar em cena. Chegou nessa mulher a oportunidade, ela fez. Chegou na tua vida a oportunidade que Deus quer te usar, deixa Deus te usar. Porque tem mulher, quando Deus bate na porta dela e fala, é agora que eu te quero. Mas eu não sou preparada, eu não tenho capacidade. Chama os homens, faz isso. Essa mulher, o marido dela fez um pouco. E ela terminou, ela concluiu a obra que o marido não fez. E tem coisa que os homens não vão poder fazer. Eu e você é que vai entrar em cena no lugar dos homens. Então, mulher de Deus, quando Deus precisar de você, diga, eis-me aqui, Senhor, usa-me, faça a tua vontade, faça o teu querer. Nós não sabemos qual é o teu propósito. Talvez o teu propósito é uma enfermeira, servir bem aqueles doentes, é uma médica, é uma engenheira, é uma babá, é uma doméstica. Para eu chegar no meu ministério, eu passei por empregos, limpando casa, fazendo coisa que as outras empregadas falavam, eu não vou fazer. Se eu fosse você, quando a patroa virava as costas, eu traía ela. Eu falei, eu não vou trair, porque ela me paga um salário para isso. E foi aí que Jesus me tirou de casas, e Jesus me deu um ministério, e Jesus tem cuidado da minha vida, Jesus tem me alimentado, Jesus tem me calçado, Jesus tem me investido, tem me protegido. E hoje eu não sou mais empregada de ninguém, hoje eu sou serva de Deus. Hoje eu trabalho dentro da minha própria casa, cuidando das criancinhas que Deus me deu, e as criancinhas apaixonadas por mim, que muitas vezes causa até ciúme nos pais, com medo, achando que eu vou ficar com os filhos deles para mim. Então aquele fardo Deus tirou da minha história. E nessa noite Deus pode tirar das tuas costas o fardo também, o jugo, através, meu irmão, minha irmã,
de na hora que Deus bater na tua porta dizer, eu quero você entrando nessa guerra. Ajuda essa pessoa. Você vai lá e ajuda pro lado do bem. Não vai entrar em guerra de gente rebelde. Não entra em guerra de homem, de mulher, de jovem, de criança, que estão com raiva, com ódio, com mágoa e com vingança. Cai fora de quem está com ódio, mágoa, vingança, porque o rebelde ele vai para a terra seca. O final dele é destruição. Mas Davi era piedoso. Davi era um homem de Deus. Então que nós sejamos aliados com o exército de Deus. Amém? Você que vai acompanhar essa pregação lá no meu canal do YouTube até o final, se inscreve lá em nome de Jesus. Deixa like, compartilha e abençoa as nossas pregações no nome de Jesus. E Deus abençoe os irmãos e as irmãs que veio aqui nessa noite ouvir a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos orar agora até 9h30 em nome de Jesus.